Leitura de harmonização da noite de hoje é do livro de Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Dentro de ti, justo busques a felicidade como ideal de vida, entretanto, não a procures apenas fora de ti. Olha para dentro e descobrirás inúmeros fatores que podem te conduzir à plenitude. Tua inteligência pode construir, tua generosidade pode reerguer, tua bondade pode consolar. Tua tolerância pode apaziguar. Experimenta vitalizar estas virtudes e encontrarás a felicidade, porque quem já aprendeu a construir, reerguer-se, consolar e apaziguar, aproxima-se naturalmente de Deus. E quem segue com Deus, caminha com a felicidade imperecível. A tua parte, não só negues o bem que podes realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observa o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios. A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhe busca o regaço para a medida de nossa capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome. Se assinilam os passos. Incompreensões e obstáculos te cercam a caminhada terrena. Corações amados partiram para o além, momentaneamente apartados do teu convívio, em que sentes o desvanecimento de tuas resistências morais. Ainda assim, tenta reagir. É legítimo o pranto que brota da dor. Medita nas outras possibilidades que tens para ser feliz. Mobiliza a inteligência no campo do bem. Canaliza as emoções superiores na esfera da caridade. Ao teu lado, sem que percebas, seguem almas mais sofredoras, na expectativa de um simples gesto de solidariedade. Supera os obstáculos com a força do trabalho edificante, a fim de te reencontrares mais adiante com a felicidade imperecível. Pensar no bem, sentir o bem e agir no bem representam atitudes que pode adotar em benefício próprio e de outros corações que seguem contigo. Entretanto, se te deixas arrastar pelo ressentimento, fragilizas ainda mais as tuas fibras espirituais, expondo-te a dores maiores. Agora ergue a cabeça e segue intimorato para a frente, buscando em Deus a força e a inspiração. É sob o envolvimento do amor divino descobrirás o caminho para alcançar a paz, revelando-te como alma imortal no rumo da evolução constante e da constante harmonia com o amor divino. Uma boa palestra a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se faça em nosso meio. Aos que chegam pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos e envolvidos pela espiritualidade amiga. Que o mesmo carinho se estenda a todos os presentes. E como é de costume em nossa casa fazermos uma oração antes de darmos por início qualquer atividade, gostaríamos de convidar a todos os presentes para unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nessa oração. Senhor Deus Pai de amor e de bondade, te agradecemos, Pai amado, pela dádiva da vida, pela oportunidade a cada um de nós concedida daqui estarmos na noite de hoje. Obrigada à espiritualidade amiga que nos envolveu e nos protegeu até esse instante, nos intuiu os bons pensamentos, nos amparando em todas as circunstâncias
que foram por nós experienciadas. Pedimos à espiritualidade, então, o devido amparo e o auxílio necessário para que na noite de hoje a mensagem encontre abrigo em nossos corações, em nossos sentimentos, e que a razão e o entendimento possam dela extrair as lições para o nosso proceder em nosso dia a dia. Com esse intuito de aprendermos e de nos aprimorarmos, pedimos a permissão à espiritualidade para darmos por iniciada a atividade doutrinária, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E a palestra da noite de hoje é com a nossa irmã Jennifer Rodrigues, que vem da Casa Espírita Deus, Amor e Caridade. Que as estrelas dos céus lhe iluminem. Que assim seja. Novamente, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Todos nós, depois de um dia cheio, vamos deixar todas as preocupações, tudo lá fora, porque aqui é o nosso momento com Deus. É o nosso momento com Jesus, é o nosso momento de a gente se tranquilizar, ouvir mais os seus ensinamentos, para que a gente possa sair daqui novamente fortalecidos. Então o tema de hoje, ele é meio pesadinho, mas ele vai ser lindo. É a exposição mais linda que eu tenho. Então eu trouxe para vocês porque eu amo essa exposição, tá? Então o tema é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então vamos começar assim, pelo Evangelho. Santo Agostinho, ele começa falando no Evangelho que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda pior, não é? Vamos considerar a ingratidão dos filhos para analisar as causas e os efeitos. Então, quando deixa a terra, o espírito, ele leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. Ele se aperfeiçoa no espaço ou ele permanece estacionário, até que ele deseje receber a luz do ensinamento. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e insaciados de desejos de vingança. A nossa doutrina espírita explica o porquê que acontece. Filhos matando pais, irmãos se matando. A gente vê isso nos noticiários. Nós vemos isso. Então a doutrina espírita, ela vem nos explicar a causa e o efeito. Então há alguns dentre esses espíritos um pouco mais adiantados do que os outros, que eles conseguem enxergar as horríveis consequências das suas paixões. E eles são levados a tomar decisões boas. Compreende que para chegar a Deus só tem uma senha. Uma senha só tem para chegar a Deus: caridade. Aí a gente fala, e o amor incondicional ensinado por Jesus? Nós temos que entender que o nosso amor pelos nossos filhos, ele não depende da atitude deles. O nosso amor pelos nossos filhos, eu vou repetir, não depende da atitude deles. Mesmo quando a ingratidão aparece, nós, pais, nós devemos manter o nosso equilíbrio e o perdão contínuo.
pois o amor verdadeiro, ele é imune a falhas momentâneas. A família, ela é como uma escola espiritual. Quando um espírito ele reencarna, ele vem com uma bagagem de experiências e imperfeições. O papel dos pais é ser um guia. O papel dos pais é ser um educador, um porto seguro. É dever dos pais educar pelo exemplo. Educar pelo exemplo. Mais do que palavras, o comportamento dos pais é a maior lição. A paciência, a honestidade e a caridade, elas são ensinadas dia a dia. E por que a gente não tem que esperar, não deve esperar uma gratidão imediata? Uma gratidão imediata. Por que a gente não deve esperar? A visão espírita, ela nos ensina que o dever que nós viemos como pais, ele já é a própria recompensa. Ele já é a própria recompensa. O que nós fazemos pelos nossos filhos não é um empréstimo, mas é um ato de amor incondicional. A gratidão que buscamos não é a que vem em forma obrigado pai, obrigado mãe, ou de um reconhecimento. Não. É aquela que se manifesta na evolução e felicidade do espírito que nós estamos ajudando aqui na Terra. É isso que nós queremos do filho, para um filho. Então a gratidão, na visão espírita, é a realização de que estamos cumprindo a nossa missão. Se os nossos filhos eles se tornam pessoas boas, pessoas honestas, felizes, essa é a maior gratidão que podemos receber. E mesmo que eles não se tornem, a nossa responsabilidade era a de dar o nosso melhor, independentemente do resultado. Independentemente do resultado, a nossa obrigação é a de dar o nosso melhor. A ingratidão, ela é um teste. É um teste para a nossa própria evolução. É a oportunidade de praticarmos o amor incondicional, a paciência, a resignação. Lembrando, porque é muito importante, que a jornada espiritual de cada filho é única. E aqui os pais a gente já sabe, né? Reconhecer. Cada filho tem a sua jornada espiritual. Um é diferente do outro. Então, ao cumprirmos o nosso dever com amor, sem esperar nada em troca, nós estamos, na verdade, trabalhando na nossa própria evolução moral. Consegue compreender? A gente está trabalhando na nossa própria evolução moral. Tem uma parte do filho, todos aqui já assistiram o filme Nosso Lar, número 1? Filme Nosso Lar, número 1. Então, tem uma parte que eu vou colocar ali,
que é de André Luiz com a mãe dele. E ele fala do arrependimento dele por ele ter colocado uma existência inteira fora. Porque ele tinha 3 filhos. Ele não dava a atenção necessária para os 3 filhos. Ingeria bebida alcoólica em excesso. Traía a esposa em locais que ele ia, que mostra no filme, né? Lugares indevidos que ele frequentava. E ele diz que ele perdeu uma existência. Porém, por mais que a gente faça essas coisas erradas, por mais que a gente erre, nós temos sempre alguém orando por nós. Nós temos sempre corações orando por nós, que estão ali, nos auxiliando ao nosso lado, por mais que a gente não veja, nos orientando, nos intuindo a seguir o caminho correto. Lindo, André Luiz. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não troco nosso lindo planeta azul para viver em lugar algum dessa galáxia, nem nos mundos felizes. Obrigado, né? Obrigado pelo meu braço, Senhor. Eu vim implorar a sua permissão. Obrigado, André. Preciso ver, Senhor. A família. André. A família. Veja, esta é a minha família. Além das muralhas, dos vales, dos sofrimentos, eles também são minha família. Eu também preciso de Deus. Mas não é isso que me faz sofrer. Quando você vai encontrar, você fala com o coração. Quando o coração fala, Deus fala por nós. Arrependimento inconsciente, meu irmão. Perdoe. Eu joguei a minha vida fora. Há corações orando por você. Que corações? Então, nesse filme, a mãe de André Luiz, que já é um espírito elevado, estava em outras esferas mais elevadas, ela pergunta para o filho: meu filho, você quer caminhar como um espírito livre? Ou você quer deixar o tempo passar? Ela pergunta isso para ele. Isso serve de reflexão aqui para nós. Então, à luz da doutrina espírita, essa situação ela é compreendida como uma prova para nós e aprendizado. Prova para o coração dos pais, que precisam aprender a amar sem condições, e prova para o coração dos filhos, que um dia eles vão colher o que plantam, pela lei de causa e efeito. Mas cá para nós, a gente não quer que os filhos fiquem colhendo, né? A gente ama tanto essas criaturas, por mais que a gente saiba que a dor é um aprendizado lindo, a gente não quer que eles passem por esses sofrimentos, né? Que são necessários. Então eu sempre ali, falando como é de família, né? Então eu vou falar da minha filha. Então hoje em dia eu falo para minha filha: filha,
A gente não precisa mais ficar aprendendo só na dor, só na dor, só na dor. Nós temos o Evangelho. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo que nos ensina sobre todas as coisas. Nós podemos segui-lo, nós temos o nosso modelo, o nosso guia, para a gente poder, pelo menos, aprender não só no sofrimento. Então, quando você fala isso para um filho, por exemplo, naquele momento o filho ele pode ficar pensativo. A sementinha ela foi plantada. E aí, dentro de poucos tempos, depois eu tive a alegria da minha filha vir falar comigo e dizer, dias depois, né, mamita, a gente não precisa mais ficar só errando, só no sofrimento, né? A gente pode aprender também no amor. A gente pode aprender no amor. Então, Jesus nos ensinou: o que a tua mão direita der, não saiba a tua esquerda. Eu vou explicar sobre isso. Isso significa que o verdadeiro bem não se faz esperando retorno. Não se faz esperando elogio e nem retribuição. O dever dos pais é cuidar, é orientar e amar pelo bem em si mesmo, não pelo reconhecimento. Um puxão de orelha aqui, né? Para aqueles pais que desejam reconhecimento. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também, que agora está só na parte bonitinha. Então, cumprir o dever sem esperar gratidão é elevar-se moralmente. É amar como Jesus amou, dando sem exigir, servindo sem cobrar, amparando sem se cansar. Amparando sem se cansar os filhos. Aqui eu estou falando dos nossos filhos, mas isso serve para nós como filhos também. Tá? Nós como filhos. Para quem tem mãe, tem pai ainda. Então, pois a verdadeira recompensa não está no sorriso ou na palavra de gratidão de um filho. Está na consciência tranquila de que Deus, diante de Deus, e que tudo fez ao seu alcance. Aí Santo Agostinho, retomando lá no Evangelho, continua explicando que não há caridade sem esquecimento das ofensas. Não há caridade sem o perdão, nem o coração tomado de raiva. Então, mediante grandes esforços, tais espíritos conseguem observar quem eles odiaram na terra. E ao vê-los, essa animosidade desperta. Eles se revoltam até a ideia de perdoar, quiçá abdicarem de si mesmos, esses espíritos. E, sobretudo, a amar quem lhes destruíram a honra, o dinheiro que tinham, a família. Mas o coração fica abalado desses infelizes. Então, esses espíritos, o que acontecem? Oram, imploram a Deus e aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. E por fim, depois de anos de meditações e muita prece, o espírito se aproveita de um corpo
na família daquele a quem ele detestou. E ele pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Então a nossa doutrina espírita, ela explica, ela nos ensina sobre esses ódios entre pais e filhos, essas repulsas até instintivas. Para aprender a causa, necessário se torna voltar o olhar ao passado. Temos que voltar o nosso olhar ao passado. Nós somos espíritas. Nós temos que compreender que quando nós produzimos um corpo, a alma que nele encarna vem para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Aqueles que não têm mais a oportunidade nessa encarnação, sem culpas, pela misericórdia divina, nós já sabemos que teremos outra oportunidade. Sem culpas e confiando plenamente nos nossos ensinos, no ensino da doutrina espírita, confiando plenamente da misericórdia divina que vai existir outra possibilidade. Isso nós não temos mais dúvida. Com pai, com mãe, quem não teve essa chance, vai ter outra. Então, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e que cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa sua ele se conservou atrasado, tereis como tristeza vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós ele dependia que fosse feliz. Então vós mesmos, assediado de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma outra encarnação, para que cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, ele vai te retribuir com amor. É com isso que ele vai te retribuir, com o amor. E o passado, ele se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já o odiou muito, um ou outro já foi ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou veio para expiar. Lembremos dos nossos casos entre nossos irmãos, entre filhos, entre pais e filhos. Nós temos tempo, nós ainda estamos nessa encarnação, nós temos tempo ainda de correr atrás do prejuízo. Nós somos espíritas e nós estamos recebendo esse ensinamento hoje, aqui. Então, aquele que tem alguma coisa para resolver com algum familiar seu, resolva com amor, com o ensinamento de Jesus, com a aplicação do ensinamento de Jesus. O perdão, ele é contínuo. E você vai estar no caminho correto. Se o outro estiver cheio de orgulho, não a querer aceitar perdão, é outro processo. Vai chegar o momento dele. O importante é a gente limpar o nosso coração com humildade,
O Evangelho chama a atenção dizendo: mães, pais, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmo, um de nós dois é culpado. Fazei-os merecedores da felicidade divina que Deus conjugou à maternidade e à paternidade, ensinando os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, para amar, para bendizer a Deus. E o Evangelho diz que desde pequenininha a criança ela já manifesta instintos bons ou maus, que traz da existência anterior. Então os pais, ao perceber os males que originam do egoísmo e do orgulho, têm que vigiar esses menores indícios, têm que combater esses vícios nos seus filhos, sem deixar que o orgulho, sem deixar que o egoísmo crie raízes. Então quem tem netos, filhos pequenos, observou isso na criança, é um momento de ensinar a compartilhar, é um momento de ensinar a ser uma boa criança, a respeitar, a obedecer. Tem que ensinar. Façam como o bom jardineiro, que corta os galhos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem que se desenvolva o orgulho e o egoísmo, o que vai acontecer? Não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Não se espantem. Então, o papel da reencarnação nos laços familiares. O que se deve pensar dos pais que, recebendo uma ingratidão de um filho como pagamento dos benefícios que eles fizeram, o que pensar desses pais se eles deixam de praticar o bem para os filhos? Aqui são aqueles casos em que muitas vezes nós ouvimos: para mim já deu, eu já ajudei muito meu filho, minha filha, ele me fez isso, ele me fez aquilo, foi grosso comigo, estúpido, me ofendeu, falou umas barbaridades, tanto que eu ajudei esse filho, não faço mais nada, para mim chega, não dá valor. Quem daqui já não falou isso, deve ter ouvido alguém falar já dentro da sua família. Então, isso fala, o Evangelho fala: que tristeza desses pais que pensam assim. E por quê? Porque o Evangelho diz que nesses tem mais egoísmo ainda do que caridade. Está consciente em não querer ajudar. Está consciente. Então, visto que fazer o bem para apenas receber demonstrações de reconhecimento é não fazer o bem com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente, ele é o único que agrada a Deus. É o único que agrada a Deus. E o orgulho é também o orgulho, porque esses pais vão esperar que os filhos venham depor aos seus pés um testemunho do seu reconhecimento. Então, aquele que procura aqui na terra uma recompensa ao bem que pratica, não a receberá no coração de Deus. Se Deus permite, por vezes, que sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a tua perseverança em praticar o bem. Quando fazemos o bem, os benefícios
acabam por abrandar os corações mais duros. Um benefício, ele jamais se perde, jamais se perde. Além disso, também por vós mesmo tereis trabalhado, porquanto tu ganhou o mérito de haver feito bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimem. Laércio. Então, você fez o bem desinteressadamente e sem que essas decepções desanimassem você. Vamos acalentar nossos corações para que a gente saia daqui cheio de amor, com o coração cheio de Jesus. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A semente a ser plantada é a do amor incondicional, sem nada esperar em troca. A recompensa vai ser a satisfação de ver os nossos filhos trilhando no caminho do bem. Quem ama de verdade já está recompensado. Por tudo isso, acolha e auxilia os seus filhos. Não julgue um filho ingrato. Depois, lá no mundo dos espíritos, quando todos se encontrarem, vão se felicitar por ter passado pelas tribulações. Vão se felicitar, vão se encontrar. Então,
uma pergunta aqui que eu já fiz lá no começo. Como filhos nós, quando foi a última vez que eu cheguei para minha mãe e para o meu pai e eu agradeci sinceramente por eu estar aqui? Quando que eu fiz isso? Que eu cheguei em casa, que eu dei um abraço gostoso na mãe, no pai? Aqueles que já tiveram, né? Que os pais já foram, eles estão ali, né? Perto da gente. Mas aqueles que ainda têm os pais aqui. Então, eu estou cuidando bem da velhice deles? Estou cuidando bem da velhice dos meus pais? Se os meus irmãos, se os meus pais partirem hoje, eu ficarei realmente em paz? Estou com o coração limpo? Estou com o coração tranquilo com a forma que eu os tratei? Fica uma reflexão para nós, lembrando que quem não teve oportunidade, Jesus, Deus é misericordioso, e nós temos a doutrina espírita que nos ensina, nos explica sem culpas que nós vamos ter outra oportunidade. Mas quem ainda tem aqui, nós temos tempo para correr atrás. Nós temos tempo. Pelo menos isso, quem tem essa oportunidade para continuar vai resolver. Resolva. Eu vou botar o último vídeo, eu disse que ia demorar um pouco mais. É o último videozinho que eu senti para os pais, tá? Para pai. É para pai, eu senti no coração aqui. Que às vezes os pais têm os corações mais duros, que ficam segurando. Eu senti de mandar para os pais, de botar um vídeo para os pais agora. É o último.
É isso então, meus irmãos, com esse último vídeo que sirva de reflexão para nós como pais, como mães, que nós ainda estamos aqui, estamos encarnados. Nós temos essa oportunidade e o perdão, ele é contínuo. O auxílio, ele também é contínuo. Saber dizer não, a firmeza com amorosidade. O não, a pessoa aprende com amor o não. Firmeza com amorosidade. É a tecla que eu sempre bato. Firmeza com amorosidade. Agradeço a todos pelo tempo concedido, pelo convite. É sempre uma honra vir aqui. E eu agradeço a Jesus que por essa oportunidade, que mesmo diante de todas as tribulações que a gente tem durante o dia, a nossa vida corrida, Jesus, nós estamos aqui. Em Teu nome, nós estamos aqui, tentando aprender um pouco mais sobre os Seus ensinamentos, Jesus, para trilhar nos Seus ensinamentos, no caminho correto, no caminho do bem. Que assim seja. Então, uma vez mais, convido a todos para levarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, te agradecemos, Senhor, por todas as lições, por todas as oportunidades que tivemos junto de Ti. Agradecemos por mais esta oportunidade daqui estarmos na noite de hoje, por termos recebido essas orientações que, por certo, encontram abrigo em nossa intimidade. Mestre Jesus, Tu que conheces a intimidade de cada um de nós, sabes dos nossos sentimentos, dos pensamentos, das dificuldades, das alegrias que vivemos. Rogamos a Ti, divino amigo, para que envies junto a nós a presença dos benfeitores espirituais, para que possam estar ao nosso lado, juntos a nós, no nosso dia a dia, nos inspirando, nos intuindo, sempre nas boas atitudes, nas boas resoluções. Elevamos a Ti, Pai amado, os nossos sentimentos e o desejo sincero de procurarmos a cada dia nos esforçarmos em sermos criaturas melhores, que possamos, Senhor Deus Pai, sentir em nossa intimidade o desejo ardente e verdadeiro de aproveitarmos a presente reencarnação, que as almas escolhidas por Ti, Deus Pai, para nos guiarem, para nos conduzirem, para nos educarem, para nos moldar na nossa jornada, possam receber de nós e dos benfeitores espirituais, na noite de hoje e em todos os seus dias, todo o amparo e todo o auxílio necessário, anjos que o Pai Criador concedeu para estar juntos de nós na presente existência. Que a nossa gratidão, Pai amado, suba aos céus, seja acolhida pelos irmãos espirituais e direcionadas para essas criaturas
para os nossos pais que nos amam e que nos acolheram, que eles possam sentir um afago, uma alegria, uma energia benfazeja a lhes motivar a continuarem na sua jornada de conduzir e de orientar, de educar e de mostrar-nos o caminho a ser percorrido. Que as dificuldades no seio dos lares, em nossas intimidades, possam, Senhor, serem todas elas resolvidas no diálogo, na conversação sadia, no desejo de corrigir os atos, que nós, enquanto filhos, possamos ter ouvidos de ouvir, prestando atenção nas suas falas, nos seus bons conselhos, nas suas orientações, para que possamos trilhar com mais segurança na nossa jornada terrena. Gratidão eterna a Deus Pai por essas criaturas que estão juntos de nós, e que nós, por nossa vez, queremos revestir esse papel de sermos também pais, de também conduzir aos nossos filhos, darmos tudo o que tivermos de melhor, no empenho incessante de orientar e de esclarecer. Obrigada, Senhor, por esse instante, por essa luz, por essa bênção. Que o amor do Mestre envolva os nossos corações e todos os lares na noite de hoje. Que assim seja.